Força in Life no ar. Olá galera, bem-vindo a mais um Força in Life. Doença crônica e exercício. Nesse caso, doença arterial coronariana. Essa é uma doença crônica que acomete muitas pessoas no Brasil e no mundo. Como que o exercício físico vai intervir nesse processo e tendência de você desenvolver uma doença arterial coronariana, que é uma doença crônica. Primeiramente, o que é uma doença crônica? Doença crônica é tudo aquilo que vai te impedir, devido a um hábito inadequado, por exemplo, álcool, tabagismo, hipertensão, de ter qualidade de vida, saúde, tudo aquilo que te impede a ter saúde. Porque você, cronicamente, doença crônica, você faz o uso ou tem algum tipo de patologia, doença. Por exemplo, você pode ter uma depressão e ela pode ser uma doença crônica, porque você tem a depressão todos os dias, e degenerativa, ainda pode ser doença crônica degenerativa, porque ela passa a impedir de você usufruir, curtir a tua vida devido à doença. Ou você, por exemplo, fuma, você procura o problema, vamos dizer assim, também é uma doença crônica, porque o fumo também te impede de ter uma boa qualidade de vida, mesmo que você não perceba. Ok? Aqui a gente tem um gráfico, pessoas com 18 anos ou mais de acordo com as suas doenças crônicas, em percentuais, segundo o IBGE. 21,4% lidera o ranking. Hipertensão arterial é uma doença crônica que acomete muito da população do Brasil e do mundo, principalmente a população norte-americana. A hipertensão arterial, depois a gente tem o diabetes, um pouco mais abaixo, colesterol alto, asma, doença cardiovascular, coluna, DORT, depressão e câncer. O que a gente vai falar hoje aqui? Os fatores comportamentais que levam você a ter uma doença arterial crônica. Seguinte, o que você tem que saber? Primeiramente, o tabagismo, se você fuma, se você é inativo, é sedentário, não pratica exercício, tem uma alimentação inadequada e usa álcool, esses três fatores de risco são uns fatores: tabagismo, inatividade física e alimentação inadequada e alcoolismo. Esses fatores são os que mais matam atualmente e que te levam a ter uma doença arterial coronariana. E o que é uma doença arterial coronariana? A doença arterial coronariana ela é desenvolvida, ela é formada por causa da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura na parede das tuas artérias. Aí você vai ter o quê? Uma obstrução das artérias que irrigam o teu coração, que nesse caso pode ser uma artéria coronariana, ou a obstrução do fluxo sanguíneo, nesse caso, de uma artéria que leva o sangue para o cérebro ou para o coração, ou da própria a artéria coronária que irriga o coração. Então, a aterosclerose é o processo principal, primário, que desencadeia uma doença arterial coronariana, que é uma doença crônica. Assim como tabagismo, depressão, asma, hipertensão, enfim. Agora você tem um novo gráfico, só para você saber, basicamente, o que acontece quando você tem uma doença arterial coronariana. A aterosclerose, que eu acabei de falar, acúmulo de gordura na parede das artérias, ela começa a causar isso que você está vendo no vaso. Você tem primeiro um gráfico, nesse gráfico uma artéria normal, do canto esquerdo da tela de vocês, depois com uma aterosclerose leve no meio e no canto direito com uma aterosclerose severa. Essa aterosclerose, você pode ver que a luz do vaso ela começa a diminuir conforme o processo patológico da doença se instala, se agrava. A aterosclerose ela começa a se desenvolver por um processo de formação de colesterol ruim, LDL, inflamado na parede do vaso. O exercício físico ele vai atuar como um fator preventivo, porque ele aumenta o HDL, o bom colesterol, impedindo que esse LDL, ou diminuindo que a tendência do LDL se depositar nessa artéria e processos inflamatórios nessa artéria aconteça. O exercício ele vai agir então aumentando ou diminuindo a tendência da tua artéria perder a complacência, a flexibilidade. A tua artéria vai ficar mais complacente, porque lembra, na última videoaula a gente falou sobre o óxido nítrico. Mais uma vez aqui, o óxido nítrico ele aumenta a complacência do vaso, ele deixa o vaso, a flexibilidade na realidade do vaso, ela fica muito mais acentuada. Então a tendência de você ter um problema cardíaco é muito menor também.
Os fatores de risco para problemas cardíacos que você tem que saber, voltando para cá, é a idade. Por exemplo, quanto mais o tempo passa, quanto mais velho, cronologicamente você vai ficando, se você não se cuidar, não praticar exercício, não cuidar da tua alimentação, do teu estresse, a tendência de você ter um problema cardíaco para homens aumenta. E para a mulher, doenças vasculares encefálicas. O que significa isso? Para a mulher, a tendência de uma obstrução de uma artéria que leva sangue e oxigênio para o cérebro e a morte por esse caso, acidente vascular encefálico, aumenta na mulher. E para o homem, a chance de você ter um ataque cardíaco ou uma doença cardíaca aumenta. A chance de você ter um entupimento ou obstrução total ou parcial de uma artéria que leva sangue e oxigênio no teu coração também vai acontecer, isso no homem. Então o homem tem uma tendência, com o passar dos anos, a desenvolver um problema cardíaco maior do que a mulher. E a mulher um problema de acidente vascular encefálico muito maior do que o homem. Ambos vão sofrer o impacto então da idade se não se cuidar. Os fatores de risco, cara, você tem que cuidar o seguinte, o estresse, você tem que cuidar tabagismo, se você fuma, então, colesterol alto e pressão arterial. Se você tem a pressão arterial acima de 16/8, por exemplo, 16/9, aliás, você já tem um risco aí grande de poder desenvolver uma doença arterial coronariana, principalmente se você tiver o colesterol alto, acima de 250 miligrama por decilitro de sangue, tá? E se você fuma. Se você faz exercício, se você tiver esses 3 fatores de risco que eu falei, a chance de você ter um problema arterial coronariano diminui, mas não descarta a hipótese. Não estou falando para você, então eu só vou praticar exercício, vou continuar fumando, vou continuar tomando ali meu beta-bloqueador para diminuir a pressão arterial, ou um medicamento para baixar o colesterol, que está tudo certo. Olha só que interessante, tudo bem que o exercício vai melhorar todos esses quadros, mas isso não justifica você não parar, porque assim, se você parar de tomar o teu medicamento para pressão, você não precisa começar a tomar um antihipertensivo para você melhorar o teu quadro. Se você parar de fumar, automaticamente o teu problema da pressão ele já vai melhorar. Então se você tirar o fumo, se você fuma e tem a pressão alta, automaticamente você tirando o cigarro, a tua pressão já vai melhorar, você já vai ter um efeito hipotensivo, ok? E aí você não precisa nem tomar o antihipertensivo. O exercício físico, se você acrescentar ele, melhor ainda. Você vai ter um fator muito melhor. Além do que o exercício físico vai te ajudar a parar de fumar, se você realmente quer tentar parar de fumar, porque ele age como desintoxicante também. Então é isso que você tem que saber a princípio. Outra coisa aqui, tem um outro gráfico, que agora aqui, ó, doença arterial coronariana, para finalizar, fatores de risco coronariano clássico. Histórico familiar, né, hereditário, genético, todo mundo sabe que isso aumenta a tendência de você ter um problema cardíaco. Idade, que eu já falei, quanto mais velho, maior a tendência. Né? E o homem tem tendência a ter mais problema cardíaco e a mulher mais acidente vascular encefálico. Depois, dieta gordurosa, aí depois ali, ó, quando você tem o LDL elevado, o colesterol ruim, ele não tem problema se esse LDL está circulando na tua circulação, o LDL ruim. O problema é quando ele se deposita, é quando ele realmente se oxida na artéria, que daí ele causa aquele processo inflamatório e aquela obstrução da artéria que eu mostrei no gráfico anterior. Então o LDL elevado, como vocês podem ver, ele aumenta a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura na parede das artérias, e isto vai levar ao DAC, doença arterial coronariana, que eu também já comentei com vocês, que é a obstrução, então, de uma artéria que irriga o coração ou da própria artéria que fica ali nutrindo o coração o tempo todo. Ou a que leva o sangue para o coração, ou a própria artéria coronária que fica em volta do coração. Ok? Tem alguns marcadores ali no canto esquerdo da tela, que é a homocisteína, que é um marcador de inflamação, e o fibrinogênio, né, que é a proteína C reativa, tá? Enfim, aí você pode fazer alguns exames de homocisteína ou proteína C reativa para ver aí como é que está a saúde do teu organismo, sistemicamente falando, de artérias, de coração, da tua capacidade cardíaca. Seria legal, né, importante, interessante você fazer. Ok? Então HDL baixo, lá no canto esquerdo da tela. Né? O exercício aumenta o HDL, ele diminui os triglicerídeos também, o exercício físico, triglicerídeo elevado, todos esses fatores de risco a gente está tirando, os que estão em rosa. Olha lá, o diabetes, o exercício ele diminui a resistência à insulina. Automaticamente você vai ter uma tendência menor a ter diabetes quando você pratica exercício. Você vai melhorar o teu HDL, que é baixo, que
que estimula você a ter aterosclerose, você vai aumentar. Acima de 60, o HDL é o ideal. O exercício aumenta o HDL e vai diminuir o teu triglicerídeo, que pode estar elevado. Aí você escolhe, se você quer continuar fumando, obeso e hipertenso, mesmo assim você praticando exercício você vai ter uma melhora. Mas com certeza nada se compara a você descartar, né, aos poucos diminuir aí o vício pelo fumo ou pelo álcool se você tiver, ok? Voltando para cá, é isso que eu queria comentar com vocês. É uma das doenças que até 2020, problemas cardíacos, se você tem doença arterial coronariana, você vai ter automaticamente uma tendência a ter problema cardíaco, porque você vai ter essa inabilidade da tua artéria em poder deixar que o fluxo de sangue corra livremente. Então, até 2020, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das doenças que ainda vai mais matar o ser humano, que mais vai levar a riscos de morte, doenças cardíacas, né? Independente que se você tem problema por artéria, enfim, independente da doença que você tiver, a doença arterial coronariana é a que vai mais matar até 2020. A partir de 2020, especula-se que será a depressão, que é a doença do século. Então o estresse também é outro fator aí interveniente que com certeza deve ser olhado com bons olhos por você, ok? Eu espero que você esteja gostando, compartilhe o canal, fique com Deus e até breve, a próxima videoaula. Abraço!